Bom, nós vamos apresentar então uma breve introdução, o que é o melhoramento genético, a seleção, a endogamia e cruzamentos, por que selecionar, programas de seleção de caprinos no Brasil, a trajetória do melhoramento genético de ovinos no Brasil e as perspectivas futuras e considerações finais. Bom, então, para começar, né, segundo então as pesquisas, né, acredita-se que no Brasil hoje em dia tenha em torno de 9 a 14 milhões de caprinos e ovinos no Brasil. Eles se concentram mais na região nordeste do país, e a principal produção, então, desses animais seria para carne, leite, pele e lã, de acordo aí com a região e com a aptidão desses animais. Bom, qualquer exploração animal que busca uma eficiência na produtividade, ela requer um programa de melhoramento animal que vai atender, então, as especificidades do sistema de produção escolhido, né? E um programa de melhoramento eficiente, ele é basicamente aquele que vai maximizar o lucro do investimento. Bom, aqui então tem descrito um delineamento que foi sugerido por Harris e colaboradores. Então tem nove tópicos importantes, né, desse delineamento, que seria a descrição do sistema de produção, né, então definir qual que seria, né, esse sistema, a formulação do objetivo desse sistema, então também definir um objetivo, né, o que se quer alcançar nesse sistema, a escolha do sistema de acasalamento, então se serão utilizados animais puros ou cruzados, uma estimativa de parâmetros de seleção e pesos econômicos, né, através de cálculos, né, uma proposta de um sistema de avaliação animal, um desenvolvimento dos critérios de seleção, definir um plano de acasalamento dos animais selecionados, a expansão do sistema e uma comparação com programas alternativos. Apesar do Brasil ter se destacado aí no melhoramento genético, no melhoramento animal de bovinos, né, ainda se tem uma grande dificuldade de seguir esse exemplo, né, de delineamento, e isso se dá a impossibilidades estruturais da cadeia produtiva ou um desconhecimento mesmo. Bom, entrando agora na parte do que é o melhoramento genético, né? Então, o melhoramento genético ele é um conjunto de processos seletivos e de direcionamento de acasalamentos, cujo objetivo é aumentar a frequência dos genes desejáveis ou das combinações genéticas boas em uma população. Basicamente, então, para isso se utilizam de duas ferramentas básicas, né? Que seria a seleção de progenitores e métodos de acasalamento. Bom, o avanço genético ele só pode ser alcançado no momento em que existe uma variabilidade genética e quando se consegue separar o efeito genético do efeito do ambiente e a seleção de genótipos superiores para a próxima geração. Bom, a seleção, então, o que seria, né? Ela é a escolha dos indivíduos que serão os pais das próximas gerações. Bom, existem, então, basicamente duas seleções, a natural e a artificial. Então, a seleção natural, ela é basicamente aqueles animais com uma vantagem adaptativa, aqueles animais que se reproduzem com uma maior frequência, e essa reprodução com maior frequência vai gerar, né, genes que aumentam em frequência em relação aos outros animais que convivem, então, no mesmo ambiente. E a seleção artificial é basicamente aquela que ela é definida pelo homem, né? Então, os indivíduos escolhidos para a reprodução são escolhidos pelo homem. E nesse tipo de seleção, então, tem um maior progresso genético, e ela é feita com base no fenótipo, que seria uma característica para a produção de leite, para ganho de peso, ou características reprodutivas específicas, né? E a seleção genotípica, então, é o animal selecionado com base no seu valor genético. Bom, falando agora sobre os métodos de acasalamento, então se tem o cruzamento e a endogamia. Esses métodos de acasalamento, eles são considerados estratégias genéticas. E eles são facilmente confundidos com as biotécnicas. As biotécnicas, então, um exemplo disso é a inseminação artificial. Agora, para definir, então, o que é o cruzamento e a endogamia, né? O cruzamento, então, ele é a reprodução entre dois indivíduos para combinar e estudar as características herdadas dos pais nos descendentes. A endogamia é o cruzamento de indivíduos aparentados, ou seja, que pertencem à mesma família ou a um grupo geneticamente próximo. A inseminação artificial, então, ela vai ajudar na melhoria do processo da avaliação genética, na disseminação de material genético comprovado superior e vai aumentar a taxa de ganho genético. Também ela auxilia nos testes de progênie. Vale destacar, então, que apesar então de todos esses benefícios, né, da inseminação artificial, o uso exagerado de poucos animais nas técnicas reprodutivas vai comprometer a base genética. E então muitas vezes por modismo, um criador ele utiliza o mesmo sêmen, por exemplo, de um produtor ali, de um reprodutor determinado, por longos períodos. Então isso faz com que reduza a variabilidade, né? Vai aumentar a probabilidade dessa redução da variabilidade. Olá, eu sou o Thiago, então eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês sobre a seleção, a endogamia e os cruzamentos dessa espécie. Então, falando sobre a importância da seleção, é importante selecionar animais superiores, né? Que é o que a gente quer, para mandar os genes deles para frente, mas isso exige um grande volume de dados fenotípicos confiáveis. Eles têm que ser confiáveis para a gente saber certinho que tipo de bicho a gente está lidando e que tipo de animal a gente quer passar para frente, né? Qual a genética que a gente quer que vá para frente. A falta de banco de dados ela dificulta bastante o melhoramento genético e as pesquisas. Por isso é importante ter um banco de dados bem estruturado. Há uma necessidade de escrituração zootécnica rigorosa também, porque, né, obviamente a gente vai selecionar os melhores animais tendo isso, e a gente pode fazer isso com genealogia, com datas de nascimento, cobertura, partos, a gente vai fazer com pesagem, controle leiteiro, a gente também pode fazer com medidas morfométricas, como altura, comprimento, condição corporal também, e conformação, tanto dos tetos quanto de peso mesmo, de musculatura, né, de quanto de carne aquele animal consegue produzir. E quanto mais detalhados os registros, obviamente, maiores os benefícios, porque a gente vai conseguir selecionar animais de melhor qualidade para passar para frente. Aqui ainda falando sobre a seleção,
A gente vai falar um pouquinho mais sobre avaliações genéticas e DEP, que seria a DEP, no caso, é a diferença esperada na progenie, né? Os bancos de dados eles permitem calcular tanto a DEP quanto a CMPP e a PTA. A DEP, então, é a diferença esperada na progenie, a CMPP é a capacidade de melhoria da produção de leite, e a PTA é a Predilected Transmitting Ability. Aí a DEP, ela compara mérito genético entre animais, e ela expressa a capacidade de transmissão. Ela não prediz o desempenho individual, e, assim, ela, na verdade, prediz a diferença entre progênies. As estimativas, no caso, incluem o desempenho próprio, parentesco, que seria pai, mãe e ancestrais ainda, as progênies e grupos contemporâneos. A gente pode usar o BLUP também, que é o BLUP. Ela é a melhor predileção linear não viesada, que seria para aumentar a precisão. E a DEP de jovens sem progênie, ela ainda é mais confiável que medidas fenotípicas isoladas. A situação atual da seleção em caprinos e ovinos no Brasil, ela ainda é bem limitada. Mas em ovinos a gente tem vários programas aí bem sucedidos que mostram um aumento real de produtividade, né? O que demonstra ainda mais uma necessidade e uma importância mesmo para pesquisa na área, para a gente tentar aumentar um pouco mais a produtividade desses animais, né? E muitas características dos animais que servem para seleção, elas têm baixa herdabilidade ainda. Elas têm alta influência ambiental. E alguns exemplos, tipo característica reprodutiva e produção de leite, por exemplo. A endogamia, então, ela seria o acasalamento entre indivíduos aparentados. Ela causa um aumento de homozigose e ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens também. Como vantagens, ela tem a fixação de características desejadas, a formação de linhagens e maior prepotência, que seria o quê? Seria uma... É como se a gente conseguisse manter as características que a gente quer num grupo mais seleto. Porque esses animais, eles... É como se eles trocassem a característica entre eles. Então, isso faz com que essa característica se mantenha ali na linhagem, né? E os riscos seriam a redução de fertilidade, né? Por ser consanguíneo, o menor vigor e sobrevivência e maior expressão de defeitos. Então, agora falando sobre cruzamento entre indivíduos de raças diferentes, gerando assim mestiços, né? Os objetivos disso seriam a heterose, que seria um vigor híbrido, né? A gente pode ter a complementaridade entre raças, a heterose dependente de diferenças de frequência genética, presença de dominância entre os alelos. A gente também tem a mistura de raça, que pode combinar a rusticidade das nativas com a produtividade das exóticas, né? A gente tem essa vantagem aí, se a gente conseguir fazer esses mestiços, né? A gente pode exigir uma melhor nutrição e um manejo para expressar o potencial, né? E levar, talvez isso leve a frustrações se manejadas como animais rústicos, porque eles acabam perdendo um pouco dessa rusticidade toda que os animais nativos têm, né? A gente acaba sacrificando um pouco disso para ter um pouco mais de produtividade. Então, os tipos de cruzamento que tem seriam o absorvente, que seria a substituição de uma raça por outra ao longo das gerações, né? Tem a industrial, simples, que ela usa apenas a F1, que seria com foco em heterose, e ela gera meio sangue, daí, né? E a rotativa, que seria alternado, ela alterna raças ao longo das gerações, ela mantém a heterose, e as matrizes mestiças, elas seguem sendo usadas. Então, essa é uma das vantagens. Para um bom planejamento de cruzamento, a gente deve definir, então, um objetivo de produção e de mercado também, né? Antes de planejar o cruzamento, a gente tem que escolher, então, entre raças paternas e maternas. As raças paternas a gente deveria focar em crescimento e produção de leite, especialmente, né? E as raças maternas em fertilidade, habilidade materna, menor peso adulto e tal. E daí a gente tem que também avaliar os custos de produção, porque esse é um ponto que ainda é bem pouco explorado no Brasil, então dificulta bastante. Mas a gente tem que ter isso em mente, porque no fim é onde o produtor vai lucrar, né? Então a gente tem que ver o custo de produção para ter um bom retorno depois. Por que selecionar? A seleção é de suma importância. Então, para que ela seja eficiente, precisa de uma grande quantidade de dados fenótipos seguros e confiáveis. A ausência, né, do banco de dados desse setor pode comprometer os programas de melhoramento e de pesquisas, né, no setor. Então, pensando por esse lado, é necessário, né, que a caprinocultura e a ovinocultura estabeleçam ali, né, implementem uma escritura zootécnica, né. Precisa conter registros individuais detalhados, né, a genealogia, partos, coberturas, doenças, descarte e desempenho reprodutivo. E também deve incluir dados morfométricos e informações de manejo. Quanto maior a precisão dessas anotações, vai ser maior o aproveitamento das análises. Para avaliações genéticas, né, ela é formada ali a partir dos bancos de dados zootécnicos, né, do banco de dados que a gente teve da genética, né, da escritura zootécnica. Então, ela é empregada por parâmetros como DIP, que é a diferença empregada da progenie, e a PTA, que é a capacidade prevista de transmissão. E ela é usada no mundo inteiro, né, globalmente, para comparar o mérito genético entre animais da mesma raça. Então, ela prediz ali toda a informação genética contidas no cromossomo de um animal. Para a interpretação da DIP, ela representa ali a capacidade, né, de transmissão genética do animal. Então, ela pode ser expressa na unidade de característica, né, como quilos, dias e etc. E ela também ali, ela agrega como sinal positivo ou negativo, que indica habilidade ou inferioridade à frente à média. Deve ser usada para comparação entre progênios, não para predizer desempenho individual. Para a fonte de confiabilidade da DIP, ela considera ali o desempenho individual, o pedigree e a progênie. Então, nós temos os fatores, né, do controle ambiental via grupo contemporâneo. Então,
mesmo sexo, idades próximas, manejo e condições iguais. Então, quanto maior o número de progênie, maior vai ser a precisão. A metodologia estatística. Então, ela utiliza modelos mistos e modelo animal. O BLUP, que é a melhor predição linear não viseada. Então, ela vai lá e incorpora todas as informações do indivíduo e seus parentes. E também reduz viés decorrente de acasalamentos preferenciais. Na situação atual, né, a caprinocultura e a ovinocultura brasileira tem escassez ali dos estudos e registros. Já, né, em bovinos, o uso assistente das avaliações genéticas já promove avanços expressivos na produtividade. Então, tem muito mais pesquisas, né, nesse setor. E também há muito desafio, pois há muitas características de interesse. Então, baixa heredabilidade, alta eficiência ambiental. As características reprodutivas eleiteiras são mais difíceis de selecionar, né, por serem espécies apenas em um dos sexos ou controladas por muitos genes. Programa de seleção de caprinos no Brasil. Historicamente, é em manejo extensivo, o que não permite um processo de seleção estruturado. Isso resultou num baixo desempenho produtivo e despertou interesse pela importação de animais exóticos. O uso dessas raças exóticas e sem pureza racial não trouxe bons resultados, devido a problemas de adaptação, porque aqui o clima é diferente, a pastagem é diferente, e também foram feitos cruzamentos de forma indiscriminada e sem controle, gerando resultados insatisfatórios. Foram cruzamentos apenas pelos fenótipos. Os problemas identificados foram a ausência do controle de dados nesses cruzamentos baseados apenas em características visuais, fenotípicas, e a denominação inadequada dos mestiços como se fossem raças, e a falta de interação entre criadores e pesquisadores, dificultando a transferência de tecnologia. No Brasil, a gente tem duas instituições envolvidas. A Embrapa, Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, que ela é responsável pelas importações e avaliações de raças e cruzamentos, e a Embrapa Caprinos, que ela é relacionada a ações em nutrições, reprodução, manejo e melhoramento genético. O que a gente tem de mais atual no Brasil é a Copragme, que é o Programa de Melhoramento Genético de Caprinos Leiteiros, criada pela Embrapa, Caprinos e Ovinos, em parceria com a universidade e associações de criadores. Em 2020, ela completou 15 anos, se tornando o mais longo programa de ciência, voltado ao melhoramento de caprinos leiteiros no Brasil. Ela publica regularmente sumários de avaliações genéticas e genômicas, com destaque para a raça Swan, principal produtora de leite no Brasil, e utiliza de ferramentas modernas como o PLUP, que analisa dados genômicos, para identificar animais superiores em produção de leite e persistência de lactação, juntando características reprodutivas. A trajetória do melhoramento genético de ovinos no Brasil. Tudo se inicia em 1980, com o Rio Grande do Sul concentrando o maior rebanho de ovinos, com a raça soaneiras, como os merinos e o ideal, e o corredale, que serve carne e lã. O Nordeste é o segundo maior contingente voltado para a subsistência e corte, com raças nacionais e mestiças. Em 1942 foi criada a Fundação da Associação Rio-Grandense de Criadores de Ovinos e depois a ARCO. No final de 1980, teve as primeiras avaliações objetivas para a seleção de ovinos. Em 1977 a 1995, ocorreu o programa Promove, que ele avaliou reprodutores do Rio Grande do Sul para a produção de lã e carne, e o foco inicial em produção e a quantidade de lã. Então chegamos em 1990, quando ocorreu a crise da lã, uma queda mundial no mercado de lã e, com isso, o fechamento de mercados e cooperativas. Os criadores, então, eles migraram para a produção de carne e ocorreu a importação de raças, como a Hampshire Down, a Suffolk, a Ilha de France e a Texel. Em 1991, a ARCO incluiu o teste de velocidade de crescimento, conhecido como TVC, expandindo para Santa Catarina e São Paulo. No Nordeste do Brasil, uma das raças mais conhecidas é a raça santenês, que foi introduzida pelo crescimento populacional nos anos 1990. O melhoramento genético é pouco estudado nessa raça, e a seleção é feita principalmente por estética e não procurando uma produtividade. Pensando nisso, a Embrapa Caprinos iniciou um projeto em 1990 e teve seu encerramento em 1995 pela falta de adesão. Posteriormente, a MEPA e a APACO criaram programas de avaliação e desempenho para essa raça, pensando em uma melhoria. Ainda pensando nessa raça, um estudo publicado em uma revista internacional destaca que essa raça tem uma estrutura populacional e uma diversidade genética com uma grande variabilidade genética entre os rebanhos, que abre espaço para um programa de seleção mais robusto e direcionado para características como rusticidade e para a produção de carne. Oi, eu sou a Ana Carolina e vou falar um pouco sobre as perspectivas futuras. As cadeias produtivas de carne e pele de caprino e ovinos no Brasil ainda são muito desorganizadas. Apesar de o mercado ser promissor, os produtores ainda não têm clareza sobre o que realmente devem produzir ou melhorar. Nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudoeste e Norte, há tendência de crescimento nos rebanhos, principalmente nos ovinos santenês. Mas esses rebanhos são pequenos e pouco integrados. Isso reforça a necessidade de organização, anotações zootécnicas e maior participação de associações e instituições de pesquisa. Outro desafio é o uso limitado de biotécnicas reprodutivas, como a inseminação artificial, que ainda é pouco eficiente para o sêmen congelado em ovinos. Bom, meu nome é Amanda e eu vou continuar a parte das perspectivas futuras.
Além disso, que a Ana falou, falta uma estrutura populacional organizada em pirâmide com rebanhos elite, multiplicadores e comerciais, o que impede que o progresso genético chegue ao produtor comum. O mercado ainda privilegia animais de alto valor que circulam apenas entre grandes criadores, deixando de lado a produção real de carne, que continua insuficiente e até depende de importação. Há também risco no cruzamento com raça exótica, feita de forma desordenada, o que pode prejudicar a adaptação e habilidade das peles. Por isso, projetos governamentais devem ser avaliados, com cuidado para evitar que o simples aumento de criadores piore os problemas já existentes. Para avançar no melhoramento genético, é essencial integrar criadores, indústria e instituição de pesquisa. A Embrapa vem conduzindo redes para organizar programas de melhoramento, tanto em caprinos leiteiros quanto ovinos de corte, com foco em avaliação genética, controle zootécnico, diversidade genética e uso de biotecnologias. O programa Genecoc da Embrapa já possui muitos dados e ferramentas modernas que auxiliam na seleção, controle de endogamia e avaliação de desempenho dos rebanhos. Em resumo, o setor depende de organização, integração entre produtores, pesquisadores, uso de tecnologia e avaliação genética consistente. Em foco real na produção de carne e pele, garantindo o avanço sustentável e valorização das raças criadas no país. E como conclusão do trabalho, o melhoramento genético de ovinos e caprinos é uma ferramenta muito importante para deixar os rebanhos mais produtivos, resistentes e adaptados ao ambiente. Quando os produtores escolhem bem os animais e usam técnicas modernas de seleção e reprodução, conseguem melhorar características como o crescimento, fertilidade, qualidade do leite, carne e lã. Mesmo assim, esses resultados só aparecem quando há planejamento, bom manejo e registros confiáveis. No geral, investir no melhoramento genético ajuda a tornar a criação mais eficiente, sustentável e rentável no dia a dia.